Olá, bom dia a você, mais uma vez. Hoje estamos aqui para fazer o dia de número 120, no livro de 1 Reis, capítulo de número 8 e 9, e Lucas, capítulo de número 21, do 1 ao 19. Anteriormente nós falamos a respeito da construção aí do templo de Salomão. E no capítulo de número 8, eis que ela está agora finalizada. E Salomão vai fazer aí um momento de oração, um momento de inauguração, e vai fazer isso com toda a congregação de Israel. Vai abençoar o local e vai trazer aí todos os utensílios, vai convocar aí cada um deles para uma cerimônia muito solene, muito importante, trazendo aí a Arca da Aliança, as tábuas da lei, enfim, tudo quanto Moisés ali havia orientado para Deus, agora vai estar dentro do templo de Salomão. Capítulo de número 8 vai dizer assim para nós: Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a Arca da Aliança. Lembra? A Arca da Aliança era o símbolo da presença do Senhor, da casa de Davi, que é Sião, para o templo. Então, todos os cabeças estavam acompanhando ali o transporte da Arca da Aliança para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, na ocasião da festa do mês de Etanim, que é o mês 7º. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor, e levaram para cima, com a tenda da congregação, também os utensílios sagrados, que nela haviam os sacerdotes e os levitas, que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, de tão numeroso não se podia contar. Então estavam lá, junto com o rei, entregando sacrifícios ali. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário, no interior do templo, no local que eles construíram, no Santo dos Santos, debaixo ali das asas dos querubins. Pois os querubins, eles estendiam as asas sobre a arca, o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto as suas pontas, eram vistas no santo lugar, de fronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam ali, então até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra de Moisés. Ali puseram junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, e saíram da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Eis que estavam eles ali, se puseram a ministrar. E a presença de Deus era palpável, assim como uma nuvem. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda de pé.
e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, pelo poder de cumprir, dizendo: Desde o dia em que tirei Israel do meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para chefe de meu povo, de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração a edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Já que pelejastes, edificar uma casa em meu nome, bem fizeste, em o resolver em seu coração. Todavia, tu não edificarás a casa. Porém, teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará em meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, me assentei no trono de Israel, como porventura o Senhor, e edifiquei a casa em nome do Senhor, Deus de Israel. Nela constituí um lugar para a arca, o local onde ela estaria, que estão as 2 tábuas da aliança, que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus, na terra, nem embaixo da terra. Como tu me guardares a aliança debaixo de misericórdia, tens servos que de todo o coração andam diante de ti. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente ao trono de Israel, contanto que teus filhos guardam teu caminho, ande diante de mim, como tu andastes. Agora, pois, também, ó Deus de Israel, cumpra-se da palavra que este dissera, e teu servo Davi, meu pai. Pede para Israel honrar o que o Senhor havia prometido para eles, deixar no trono a Salomão. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Então ele tinha pleno entendimento que a presença de Deus não cabia naquele lugar, era muito maior. Mas atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus. Você não tem como ficar preso nesse lugar, mas ouve a minha oração. Assim dizia Salomão: para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, no qual disseste: meu nome está ali, para, ao ouvires a oração que eu vou fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Então, pede para que Deus ouça a oração do povo e dele próprio, quando ele estiver naquele lugar. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nessa casa, ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair seu processo sobre a sua cabeça, justificando o justo para lhe retribuires segundo a sua oração. Ouve, Senhor, e julga daí, e que caia sobre ele a própria maldade, ou então que seja revertido aí
em bênção. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nessa casa, ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel, faze-o voltar à terra que deste aos seus pais. Então, perdoa, como o Senhor perdoou o pecado aí do povo de Israel. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar nesse lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu o afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do teu servo, do teu povo de Israel, ensinando o bom caminho que andem, e dá a chuva na tua terra, desde a herança do teu povo. Então, quando eles pedirem perdão, porque eles pecaram contra ti e não está chovendo, perdoa, Deus. Quando houver fome na terra, ou peste, houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos, larvas, quando o teu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estender as mãos para o rumo dessa casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age a que dá a cada segundo todos os seus caminhos, e já lhe conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor de coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra, que desde os nossos pais. Então, quando a gente orar, porque não está dando certo a questão do alimento, houver alguma praga, alguma coisa, ouve aí e orienta aí os nossos caminhos para a gente poder se consertar contigo. Também ao estrangeiro que não for do povo de Israel, porém vier às terras remotas, por amor ao teu nome, porque ouvirão o teu grande nome, e da tua mão poderosa e do teu braço estendido a orar, voltando para essa casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos na terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, para saberem que essa casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair, porém, à guerra contra o teu inimigo pelo caminho, porque enviares a orar ao Senhor, voltando para essa cidade que tu escolhestes e para a casa que edifiquei em teu nome, ouve tu nos céus a tua oração e a tua súplica, e faz-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu se indignares contra eles e os entregarem às mãos dos seus inimigos, a fim de que o leve cativo à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se convertam a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levaram cativos, e orarem a ti, voltando à tua terra, que deste aos seus pais, para essa cidade que escolheste, e para a casa em que edifiquei ao teu nome. Ouve tu, Israel, lugar a tua habitação, a tua prece, a sua súplica, faz-lhe justiça, perdoa o teu povo, que
que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houveram cometido contra ti, e move tu a compaixão que os levaram cativos, para que se estabeleçam deles, porque é o teu povo, é tua herança, que tiraste da terra do Egito, no meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica dos teus servos e à súplica do teu povo de Israel, a fim de que os ouvistes em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor, Deus, os separaste dentro de todos os povos da terra, para que tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, cadê? Quando tiraste do Egito a nossos pais. Então, assim, ele mais uma vez ressalva, quando a gente pecar, no verso 46, contra você, perdoa o povo do seu pecado, verso 50, porque nós somos o povo, aquele que saiu do Egito, aquele que foi liberto. Nossos olhos estão voltados para o Senhor. Realmente o Senhor preparou a cada um de nós, desde a época do Egito. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor essa oração, que ele fez aí essa oração gigante e súplica, estando de joelhos com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Pôs-se em pé, abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que te deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu povo. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. O Senhor cumpre a sua palavra. O Senhor nosso Deus seja convosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desamparastes e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos. Onde que eu parei? A fim de que assim incline nosso coração para andarmos em seus caminhos, guardarmos seus mandamentos, seus estatutos. 58. Os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que essas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, no dia e de noite, para que faça ele justiça para com seu servo e com o seu povo, segundo cada dia exigir, para que todos os povos de Israel saibam que o Senhor é Deus e não há outro Deus, somente há um Deus. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes os seus estatutos, guardardes os seus mandamentos, como hoje o fareis. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor: 22.000 bois. Eita Deus, que sacrifício é esse? 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas de manjares
e as gorduras e os sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa do tabernáculo, e todo o Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a caber 14. No 8º dia dessa festa, despediu o povo e ele abençoou, e de coração cometeste. Cadê? Contente, e de coração contente, verso 66, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, a Israel, seu povo. Bom, a festa do tabernáculo é uma festa que comemorava e comemora hoje, né, os 40 anos em que eles passaram pelo deserto e puderam ser libertos da sua escravidão no Egito. Agradece por todo esse período em que eles passaram no deserto e como Deus sustentou e guardou eles lá. Então, após ele orar, consagrar a casa do Senhor, sacrificar ali naquele lugar, ele celebrou aí a festa dos tabernáculos por 7 dias e depois despediu o povo e lhes abençoou. Então se foram cada um para suas casas aí com coração alegre, porque o Senhor cumpriu ali o que ele falou com Davi, seu pai. Capítulo de número 9 vai dizer assim. Capítulo de número 9, a gente vai ver que depois dele finalizar mais uma vez a obra ali no templo de Jerusalém, né, também conhecido como Templo de Salomão, ele vai receber mais uma vez a presença de Deus ali com ele e vai mais uma vez lembrar para ele que se ele permanecer nos seus estatutos, nos seus mandamentos, ele será com ele e com a sua casa. E também vai falar a respeito aí das acordos comerciais que Salomão fez para começar aí um outro projeto agora de fortificação do reino, né? Ele vai querer construir aí as muralhas, né, de Jerusalém. Então vamos lá. O capítulo de número 9 vai dizer assim, ó: Sucedeu, pois que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe. Como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade, com o coração com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então eu confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e os vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes a ser vistes a outros deuses e os adorardes, então eu eliminarei Israel da terra e lhe dei a esta casa que santifiquei ao meu nome. Lançarei longe a minha presença.
e Israel virá a ser provérbio e montejo entre todos os povos. Fica firme no caminho então, Salomão. E desta casa agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará, dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-lhe-se-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo o mal. Então ele faz uma ilustração. Se vocês se voltarem para outros deuses, simplesmente vocês perecerão. E as pessoas não olharão e falam assim: nossa, mas por que aconteceu isso com esse povo? E ele vai dizer: simplesmente porque vocês não serviram a mim. Vocês se voltaram aí a adorar a outros deuses. Verso 10 vai dizer que a fim de 20 anos terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, como Irão, o rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, que lhe deu 20 cidades na terra da Galileia, saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera. Porém, não lhe agradaram. Pelo que disse: que cidades são essas que deste, irmão meu? E lhe chamaram terra de Cabul, até hoje. Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. Gente, o negócio é que 120 talentos de ouro não é pouco ouro. Olha só, um talento vale 60 mil. Então, 120 talentos vale 7.200.000 reais. É muito dinheiro, muito dinheiro. 7 milhões, gente, muito dinheiro. Então, Salomão trocou 7 milhões por... cadê quantas cidades eram? Acabei de falar. Já esqueci. Peraí. 20 cidades. Trocou esse dinheiro todo por 20 cidades. O problema é que ele não gostou das cidades. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado a edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, o muro de Jerusalém, como também Razor, e Megido, e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subira, tomara Gezer e a queimara, e matara os cananeus que moravam nela, e com ela dotara a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer, Bet-Emon, a Baixa, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra, todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros, as cidades para os cavaleiros, e que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, os que não eram dos filhos de Israel, enfim, todos os eus aí. Seus filhos que restaram depois destes na terra aos quais os Israel não puderam destruir totalmente. A estes fez Salomão trabalhadores forçados. Então todos esses povos aí, amorreus, heteus, heveus, jebuseus, que sobraram da descendência, eles foram escravos. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum.
eram homens de guerra, e seus oficiais, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes de seus carros, e seus cavalarianos. Então, os demais descendentes eram todos homens de guerra. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinham estes o seu cargo, então eram empregados. O povo que trabalhava na obra. Então, eles estavam trabalhando, mas eles não trabalhavam com trabalho forçado. Eles eram empregados. Subiu, porém, a filha de Faraó na cidade de Davi a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. E oferecia 3 vezes por ano holocausto e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimara incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou a ele a casa. Fez o rei Salomão também naus em Ezion-Geber, que está junto de Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus os seus servos marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Então, dos que a gente tinha aqui, do dia 120, a gente finalizou. Mas, lembrando aqui que o rei Irão, aqui você vai ver o reinado de Salomão, a sua relação com Deus, e a base aí para o que vai acontecer daqui para frente, né, na história dele. Ele ter essa esposa egípcia, que é um pezinho ali nos outros deuses, mas ele sempre se firmar em fazer sacrifícios a Deus e ter essa dívida aí com Irão, porque ele foi quem emprestou a madeira de cedro para poder construir, e ele tinha que pagar de alguma maneira. Emprestou não, né? Tinha que pagar de alguma maneira, e ele pagou com essas cidades, mas essas cidades não lhes agradou muito. E aí a gente mais pra frente vai ver o que vai acontecer aí nos capítulos. E para finalizar o dia de número 120, nós vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, verso do 1 ao 9. Jesus aqui vai mostrar para nós 5 maneiras de a gente permanecer vigilante, atento. Vai falar sobre prestar atenção. E com isso a gente vai falar aqui da viúva, a generosidade da viúva, como que ela se doou, e o fim dos tempos, só até o fim dos tempos hoje. Depois a gente continua. Vamos lá, capítulo de número 21 de Lucas vai dizer assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, ela entregou ali como oferta 2 moedas, que pode parecer pouco, mas ela, como tinha pouco poder aquisitivo, para ela era tudo que ela possuía. E aí o Senhor se maravilhou com essa oferta dessa viúva e falou que ela realmente entregou e confiou em mim. O verso 5 vai dizer: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. O templo de Jerusalém, aqui, o templo de Salomão.
Então disse Jesus: veja essas coisas, dias virão, em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele fala que vai acontecer o período em que o templo não existirá mais, mas ele não falava do templo físico, ele falava do templo, também do templo físico, mas também dele, como em que ele não estaria ali mais com eles. Ele estaria morto e crucificado. Verso 7. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem por se cumprir? A questão do templo. Quando é que isso vai acontecer? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu também. E também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, para o fim não será logo. Então você vai ver aí acontecer guerras e rumores e se levantando um contra os outros. Porém, não é ainda a hora. É o começo, é o princípio da hora em que essas coisas vão acontecer. Então, lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, é o tempo de agora. E fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Estão acontecendo. Fogo descendo do céu, enfim. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Morreu. Peraí. Lançarão mão de vós. Cadê? Sinais espantosos, verso 11. Coisas lançarão mão, verso 12. Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença dos reis e governadores, por causa de meu nome. Então haverá um momento em que vocês perecerão, vocês sofrerão. E isso vos acontecerá, para que deis testemunhos, Aconteceu realmente, os mártires, eles foram mortos em nome de Jesus. E eles são essa referência para nós até hoje. Assentai-vos em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e não poderão resistir, nem contradizer todos quanto vos opuser. Vai haver pessoas que vão questionar vocês, mas eu vou colocar a palavra na boca de vocês. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Aconteceu com os discípulos, mas todos que morrerem ali, em meu nome, valerão pena. De todos sereis odiados por causa de meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Fala para que nós insistamos, no Evangelho, que sigamos crendo nele, na perseverança, encorajando na fé, encorajando em seguir a Cristo, não temer pelo o que eles haverão de sofrer, a morte física, mas para alcançar aí algo espiritual, algo maior. Ele fala da dor que eles sofrerão, assim como a dor do parto. É uma dor para um nascimento, um novo nascimento em Jesus. O momento de tribulação acontecerá, mas para trazer a plenitude do reino de Deus.
né? Vai falar do medo, da ansiedade em que eles viverão, mas para que o plano maior de Deus pudesse dar andamento. O plano de Jesus ali, que era trazer a salvação para aquelas pessoas. Eles foram mártires. E esse plano, talvez o sofrimento que eles passaram, também revela para nós o plano que nós passaremos. Né? Essa palavra é para o tempo em que os discípulos passaram, mas também remete ao tempo em que nós passaremos. Promessa que ele dá para nós, em que nós alcancemos aí um mundo melhor, mas não somente um mundo melhor, mas que nós temos que insistir em pregar, insistir em fazer. As pessoas vão nos odiar, as pessoas não vão muitas das vezes entender, mas isso vai ser, faz parte do sinal do fim dos tempos, do tempo de provação, tempo em que nós tenhamos que insistir. Esses são os sinais que Jesus nos dá, mas Ele pede para que tenhamos esperança e força diante dessas situações, assim como os discípulos também tiveram que ter. Essa palavra também era para eles. Haveria um momento em que eles sofreriam, em que eles pereceriam, mas para que o plano divino pudesse acontecer, e está ainda acontecendo, não está tudo pronto ainda. Nós aguardamos Ele e dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus, e preparamos cada dia mais as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, e cada vez mais pregamos o Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. Fale a tempo e fora de tempo, independente do lugar, da hora. Persevere em ganhar a alma, não somente de outras pessoas, mas a sua também. O Evangelho é renúncia. E o Senhor pede que nós renunciemos muitas coisas em amor a Ele. Amém? É isso aí, nós finalizamos o dia de número 120, o dia de hoje. Falamos aí sobre Salomão e a sua oração e a construção, e a finalização da construção do templo. E no templo, no texto de Lucas 21, falamos aí a respeito da gente seguir firme. Segue firme, amado. Não desiste não. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer mais uma vez, meu Pai, porque o Senhor usa a Tua palavra para falar tanto na antiguidade quanto na atualidade. Devemos seguir a Sua vontade, os Seus caminhos, devemos estar firmes realmente, não olhando para as dificuldades, mas até isso é tão difícil, né? O Senhor ressalva aqui no capítulo de Lucas que haverá o tempo em que essas coisas acontecerão, sinais aparecerão, guerras acontecerão, mas nós cremos em nome de Jesus que haverá um momento em que nós estejamos prontos e aptos para falar em Teu nome. Usa a nossa boca, usa a nossa mente, usa as nossas ações, Pai. Ser através de nós, fala através das nossas bocas, nos dá essa autoridade, essa intrepidez para continuar fazendo a Tua vontade e não temer aqueles que nos odiarão, não nos aceitarão, caluniarão de nós, mas nós permaneceremos fiéis, não perderemos a nossa salvação. Amém? E é isso o texto de hoje. Quero te agradecer por tudo e que nos vemos até semana que vem. Até amanhã. Amém? Tchau. Tchau, tchau.